Pessoal, a gente vai começar mais uma edição do CROcast, que é o podcast do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. E hoje eu estou muito orgulhoso porque eu estou recebendo aqui a FOP. A gente vai conversar com a doutora Priscila Prozini, que é a diretora da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, com o meu amigo, o professor Marcos Japiaçu, que hoje é vice-diretor da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, foi meu coordenador de graduação na época, entre 2003 e 2008, quando eu estava estudante da FOP, e viveu ativamente aquele período de mudança da FOP, né? Que foi sair de Camaragibe, vir aqui para ficar um período meio desalojado, vim aqui depois para o Polo Novo da Zona Norte, e também estou com o João Godoy, que é o vice-presidente do CRO, para a gente poder seguir nessa conversa. Perfeito. Satisfação imensa estar com vocês aqui, presidente. Vou pedir licença para chamar de professora Priscila, professor Marcos, que para mim é o maior pronome que a gente tem, são professores. Vocês que já conseguiram formar tantos profissionais aí brilhantes. Essa instituição que já completou 70 anos, né, esse ano. E aí eu queria iniciar perguntando como é que começou a história de vocês com a FOP, né, a Faculdade de Odontologia de Pernambuco. Professora Priscila, professor Marcos, quiser iniciar aí. Bem, a minha história com a FOP começou assim que eu me formei pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu procurei a FOP para fazer o meu mestrado. E fui ficando, fui me aperfeiçoando e aí fiz o concurso. E então comecei a ensinar na FOP em 1990. Começou a ensinar na FOP em 1990. Sim. Vamos começar a fazer conta não, né? Professor Marcos. Da mesma forma, eu tenho um início na FOP muito parecido com o da professora Priscila, né? Eu também ingressei na FOP recém-formado para fazer o mestrado da mesma forma, e como ela mesma disse, também fui ficando e fiz o concurso também na mesma época, né? E tenho todos esses anos aí de carreira na Faculdade de Odontologia de Pernambuco, dizendo, inclusive, que eu fui egresso da Universidade Federal, né? Nós dois fomos egressos da Federal, mas começamos na FOP logo após a graduação e foi praticamente juntos, né? Filho da FOP, todos dois, né? E Exatamente. o presidente também, né, presidente? O presidente foi egresso da FOP também, né? Fui egresso da FOP, mas não segui a carreira docente, não. Fui para a carreira da clínica, mas agora estou repensando, minha vida em terminar o mestrado, tocar um doutorado e ir para academia, porque é lindo demais quando eu vejo vocês e admiro a carreira. Ainda você pode estar aí com 20 anos de formado, mas olha, professora Priscila, professor Marcos, é um respeito muito grande. Mas o papo da gente aqui hoje é perguntar como é que foi esse processo de mudança da FOP, de saída de Camaragibe, de diagnóstico que precisava de fato sair, aquele choque, e na sequência pandemia. Professor Marcos, o senhor que era vice-diretor na época, né? Com a diretora Mônica. Isso, exatamente. Eu lembro demais que a gente foi lá na FOP prestar apoio porque precisasse desse processo de mudança. Como é que foi isso daí? Olha, na verdade, eu diria assim, foi um processo contínuo que nós vivemos ao longo dos últimos anos, antes da nossa saída, de degradação do patrimônio público, né? Que é a Faculdade de Odontologia de Pernambuco, dentro da Universidade de Pernambuco, que é uma instituição estadual. Então, o que acontece é que nós vivemos, nos últimos anos, acredito que de maneira mais aguda, desde a gestão anterior à minha com a professora Mônica, que foi a gestão de professor Emanuel Sávio, com a professora Mônica como vice, que houve uma época aí de contingenciamento, houve um problema relacionado a financiamento da universidade, tivemos um contingenciamento muito severo, e nós já estávamos vivendo um momento de crise muito profunda, não é? E que essa crise agravou, de fato, todos os problemas que nós tínhamos na faculdade. Como, por exemplo, um prédio mal mantido, o fato de nós estarmos inseridos num prédio cuja metade desse prédio era ocupado por uma comunidade. A gente não diz propriamente uma ocupação, porque aquilo ali tinha sido permitido pelo governo do estado em anos anteriores, mas que tornava inviável praticamente a administração da FOP, por uma razão simples. Nós tínhamos, por exemplo, que sustentar aquela comunidade com pagamento de contas, por exemplo, de energia elétrica, de água, de esgoto, uma vez que aquelas pessoas estavam dentro do prédio da FOP e aquilo não podia ser desmembrado. Então nós tínhamos uma situação, eu posso dizer assim, surreal.
em que uma instituição pública, já com todas as suas deficiências, tinha que, além de tudo, sustentar uma comunidade. De uma forma, eu diria assim, impossível de se gerir. Além de problemas relacionados à segurança e tudo mais que nós vivíamos ali. Eu imagino a dificuldade que não era justificar para um tribunal de contas para dizer, olha, a energia da faculdade é tão cara, o que está acontecendo para a energia nesse valor? Nós vivíamos isso. Inclusive, sempre tendo que justificar que nós pagávamos, além da conta de energia elétrica da faculdade, pagávamos a conta de energia elétrica de uma comunidade. Então, assim, fora todos os outros problemas, por exemplo, problemas inerentes ao próprio prédio, como, por exemplo, questões relacionadas à segurança, questões relacionadas à acessibilidade, né? Porque nós tínhamos aí, os nossos elevadores estavam quebrados há muito tempo, sem possibilidade de recomposição desses aparelhos. Nós tínhamos problema em relação à acessibilidade de pacientes, principalmente no centro cirúrgico, que ficava no terceiro andar do prédio. Você deve se lembrar disso. Eu lembro demais, não tinha um elevador. Então, não tinha elevador, quer dizer, se a gente tivesse um problema com um paciente sendo submetido a uma cirurgia, um socorro para ser levado... Como é que faz a remoção? Como é que faríamos essa remoção? Então, eram diversos problemas que a gente estava enfrentando ali. Até que, para assim, chegar na cereja do bolo, né, que foi o momento da saída, em 2019, nós tivemos aí... A UPE estava fazendo a vistoria de todos os prédios da universidade, e houve um laudo, né, feito por engenheiros que condenava parte do prédio. Não era todo o prédio, mas era particularmente a parte ocupada pelos moradores. Então, diante disso, houve uma movimentação muito grande de alunos, principalmente, na época se recusando a entrar em sala de aula. Nesse momento, diante de tanta crise que a gente estava vivendo, essa foi, eu diria assim, esse foi o gatilho para que, na época, o reitor da universidade, professor Pedro Falcão, conversando com a professora Mônica e comigo, isso foi, inclusive, me lembro muito, numa sexta-feira, conversando com a professora Mônica, eu liguei para a professora Mônica, que estava na reitoria, entrando mais em detalhe, né? E a professora... O trauma, né? Eu lembro que foi na sexta-feira, de tarde, chuvosa. A gente não esquece. E os alunos, naquela confusão, entram em sala, eu ligo para ela e digo, Mônica, olha, a gente está com um problema disso, disso e disso, os alunos com receio de entrar no prédio. E o professor Pedro estava com ela e disse, vamos tirar a FOP de lá. Então, pegamos aí pela palavra, não é? A professora Mônica disse, tá. Aí, nisso, pegamos pela palavra, levamos aí a questão adiante e explicamos ao corpo docente tudo que estava havendo, né? Todo mundo estava vivendo aquilo ali, na verdade. Então, havia uma compreensão de que a situação estava ficando insustentável. Então, entramos realmente num momento de muita crise, que foi justamente a saída da FOP, não é? Diante de um laudo que exigia uma tomada de posição, e seguiu aí todo o processo. Veja, esse foi seu depoimento, vice-diretor da FOP, gestor público. Vivendo o momento. E professora Priscila, você era professora na época, não era diretora, não era coordenadora de graduação, nada de gestão, era professora. Como é que foram os professores quando receberam a decisão da diretoria, da reitoria, disse, vamos se mudar, porque estamos com um laudo aqui com risco de incêndio, nem lembro o motivo do laudo. Havia, inclusive, risco de incêndio também, que a gente vivia tendo... O risco, na verdade, era desabamento. Era os gatos de energia que tinha... Exatamente. Era gambiarra por todo canto. Então, a gente vivia tendo problemas assim, de risco de incêndio. Era um quadro de energia que pipocava, porque nós tínhamos instalação, é importante dizer, para contextualizar, da década de 70. Cheio de gambiarra. Fio rígido, aqueles fusíveis de papel, eu lembro disso. Eu fui diretor acadêmico na 2003 ou 2008, a gente via, e a gente brigava para melhorar a faculdade. Isso, exatamente. E brigava com o professor, brigava com a gestão, mas no sentido de sempre entregar um serviço melhor para os alunos, que era a gente na época, e para a população. Mas você, como professora, como é que foi? Porque tinha muito professor que morava ali, em aldeia, e era do lado de casa. Na verdade, eu percebi uma divisão. Algumas pessoas não queriam sair do prédio, né? Achavam que deveria continuar lá, inclusive algumas pessoas que moravam ali perto, né? E também tinha algumas pessoas que já estavam cansadas daquela situação.
Quem viveu, mesmo antes eu cheguei a ser coordenadora de graduação e também chefe de departamento, e nessas ocasiões a gente sempre ouvia muita queixa, porque quando chovia a gente não conseguia chegar, e a estrada ruim. Depois foi melhorando um pouco, mas se a gente pensar em acesso, a gente sabe que ali não é um acesso fácil para ninguém, né? Então começou a ter aquela... a vontade de sair é muito anterior a todo esse problema, a vontade de sair de lá. Havia, assim, vários projetos de descida, muitos. Muitas propostas foram feitas ao longo das várias direções, né? Mas nunca deu certo. Teve a história da Cidade da Copa, não sei se você lembra, né? Que a gente ia... Ah, não, a FOP vai para a Cidade da Copa. Era toda a UPE que ia para a Cidade da Copa, eu lembro mais dessa história. E aí, assim, sempre era uma vontade muito grande de sair de lá. Só que sempre havia algum impedimento. E dessa vez a necessidade gritou mais alto, né? Tinha que sair. E aí foi uma saída, vamos dizer assim, de muita coragem, eu diria assim, da reitoria e da diretoria da FOP, porque não foi nada fácil. Eles foram, assim, muito valentes em levar aquela... Imagine uma mudança de uma casa, é uma coisa complicada. Imagine uma mudança de uma estrutura daquele tamanho para um lugar ainda meio incerto, né? O ITEP foi bem construído, assim, ele fez a construção do ITEP, cumpriu a sua... O papel, né? A sua transição. Finalidade de transição, mas era transitório, porque era um lugar também que não era o ideal, né? E aí, algumas pessoas ficaram muito chateadas, e outras, assim, e foi um ponto que a gente tem que sempre lembrar. Hoje a gente está dentro dos hospitais da universidade. Isso. A gente está dentro do Oswaldo Cruz, a gente está dentro do CISAM e também participando de muita coisa no PROCAP, né, com alguns projetos de pesquisa, de extensão. E isso foi um ganho tão grande para a FOP que hoje, muitos dos que eram contra, hoje já reconhecem que realmente era necessário e a FOP ganhou muito, apesar do sofrimento, né? Isso que ela falou, eu só vou deixar você falar já. Eu tô tranquilo. Era um sentimento que eu tinha quando era estudante. A gente sempre falava, tem que sair daqui, o lugar da FOP não é aqui, o lugar da FOP é em Recife, junto com o campus da saúde, que tinha o ICB, tinha a medicina, tinha a FENSG, enfim, a gente tinha que estar lá. Eu até dizer que era um feudo, tá um feudo lá, aquele castelo de Grace lá em cima, e a gente isolado do que acontece na UPE como um todo. Era um desejo que tinha antes, vejamos, formei em 2008, entrei em 2003, bem antes, aí, 10 anos, 2019, que aconteceu esse fato, já tinha esse desejo da gente descer para o Recife, né? Sair de Campinas e descer para o Recife. E eu sabia que enfrentava muita resistência, porque sempre se tentava, vinha alguma desculpa e não pode, vinha alguma desculpa e não pode, e eu ficava na minha cabeça, só vai mudar quando forem forçados a mudar por algum agente externo. Na época eu disse, vai ser a Cidade da Copa, porque o governador vai dar canetada e vai ter que ir. Não foi. Infelizmente ou felizmente, o agente externo foi essa situação da crise, da DIRCOM, que fez a vistoria e tal, e aí forçou. Foi importante e hoje a gente tem o resultado aí, né? Não, só complementando aí, essa transição, na realidade, professores, saiu em 2019 e aí foram três locais, não é isso? ITEP, o CISAM e o Oswaldo Cruz, foi isso? Exatamente. E aí, como a gente diz no interior, além da queda, o CUS. Porque em 2019 iniciou-se logo depois a pandemia. Exato. Então... Essa história é bem interessante. É interessante porque... vou contar. Quando nós saímos, quando de fato nós tivemos que descer da FOP, nada estava pronto, certo? Então isso ocorreu, na verdade a nossa descida foi no mês de outubro, quer dizer, a decisão de sair foi no mês de outubro, nós estávamos terminando um semestre, que era o segundo semestre do ano 2019, certo? Mas para o ano de 2020, quer dizer, o governador, à época, simplesmente disse que nós iríamos para o ITEP, certo? Para o ano de 2020, nós não tínhamos nenhuma estrutura pronta ainda. Então, nós tivemos uma ajuda substancial, uma ajuda muito importante, que a gente não esquece, da Universidade Federal de Pernambuco. Isso. Certo? Eu digo isso, inclusive, reconhecendo a amizade, a solidariedade da Universidade Federal. E, nesse processo todo, alguns professores merecem destaque, que lutaram por isso, mas um deles, eu
coloco como assim o grande mentor desse movimento da Universidade Federal, que foi o professor José Tadeu Pinheiro. Isso. Né? Ele tomou a frente disso e abriu, de fato, os espaços da universidade para que nós ocupássemos as áreas, digamos, os espaços da universidade de clínicas, laboratórios e salas de aula que não estavam sendo usados. Então, nós adequamos os nossos horários aos horários disponíveis da Universidade Federal. Então, nós começamos o semestre de 2020, Caramba. ponto 1, nos seguintes locais: a Universidade Federal de Pernambuco, o Hospital Oswaldo Cruz, o CISAM e ainda o UNIAC. Uma clínica, o UNIAC. E então o que acontece? Nós ainda não tínhamos a estrutura pronta no ITEP. Então, em seguida, nós tivemos 2 semanas de aula no início, em março de 2020, quando veio a pandemia e tudo parou, não é? Nesse intervalo da pandemia, nós tivemos justamente, nesse tempo em que as aulas ficaram suspensas, nós tivemos a construção dos laboratórios e clínica do ITEP. Então, esse período de pandemia nos tirou da Universidade Federal, do IAC, né? E nós tivemos, então, essa independência de trabalhar na nossa própria estrutura. Mas, mesmo assim, é importante dizer, com muita dificuldade, porque, veja, mesmo com os espaços dignos, é importante dizer que os nossos alunos trabalhavam em uma clínica muito digna, bem montada no ITEP, boas salas de aula, com bons recursos audiovisuais, os laboratórios também funcionando bem, sem nenhum problema. Havia todo o problema de deslocamento, não é? Quer dizer, o problema que nós procuramos minimizar e que dificultava era que, como a FOP ela estava dividida em 3 centros, no caso, ITEP, Hospital Oswaldo Cruz e CISAM, nós precisávamos montar uma grade de modo que o aluno ele só ficasse em um lugar. Quando ele tinha aula no ITEP, ele ficava o dia inteiro no ITEP. Quando ele tinha aula no Oswaldo Cruz, o dia inteiro no Oswaldo Cruz. E isso é muito difícil de fazer, mas nós conseguimos fazer ainda assim. Então, nós trabalhamos ao longo de todo esse tempo com a dificuldade de montar uma grade que não dificultasse tanto a vida do aluno, que evitasse que ele fizesse deslocamentos ao longo do dia. Porque os locais, inclusive, não são próximos. Não é? ITEP lá perto da Federal. O ITEP, vizinho lá, a Universidade Federal. O Hospital Oswaldo Cruz, aqui ali em Santa Amaro, e o CISAM na Encruzilhada. Não tem condição nenhuma no trânsito do Recife de um aluno sair, de montar, lavar o instrumental e ir para outra. Ou ter uma aula até 11h30, meio-dia, para ter outra de 1h da tarde em outro lugar. Me tem uma dúvida agora. Já passa a palavra para a senhora, professora. Eu lembro que naquela época, quando eu era estudante, a gente esterilizava material. Sim. E deixava no centro de esterilização. Sim, como é que fazia? CISAM, para deslocar esse material estéril? Nós tínhamos... Veja, o aluno que ele tinha clínica... quando ele tinha clínica no ITEP, por exemplo, eram as clínicas de atenção básica. Então, eles só tinham clínicas ali. Entendi. Então, assim, nós tínhamos um centro de esterilização no ITEP, no CISAM e no UOC. Era descentralizado. Então, não houve nenhum problema de logística em relação a isso. Mas custo teve... Por exemplo, as clínicas de prótese, elas eram pagas e continuam sendo ainda hoje no Hospital Oswaldo Cruz. Então, lá nós temos um centro de esterilização. Né? E o laboratório de prótese acoplado à clínica. Lá no Oswaldo Cruz. No Oswaldo Cruz. Certo? As clínicas de atenção básica funcionavam à época no ITEP. Então, lá a gente tinha a esterilização do ITEP. O aluno ele fazia a esterilização do seu instrumental lá. Então, assim, a gente conseguiu fazer a coisa com muita... Uma logística muito boa. Uma logística muito boa que conseguisse levar o curso bem com o mínimo de conforto para o aluno. Então, embora nós estivéssemos descentralizados, que é um fato, não é uma coisa boa, né? Porque, inclusive, eu costumo dizer que o nosso maior problema em relação à descentralização não foi em relação ao aluno, foi em relação ao professor. Porque nós perdemos, por exemplo, os professores que trabalhavam em clínicas no UOC, professores de prótese, praticamente não encontravam professores de outras especialidades, de outras disciplinas que trabalhavam em prédios diferentes. Então, isso, de fato, fez muita falta, que é a convivência entre os colegas. Isso, na verdade, foi, eu diria, um lado mais negativo, não é, do que a própria logística para o aluno, porque o aluno ele
tinha a segunda-feira, por exemplo, ele tinha clínica no ITEP. Ele tinha, um exemplo, laboratório pela manhã no ITEP, clínica à tarde no ITEP. Ele sabia que aquele dia era para Era lá no ITEP. Vai te Dia perguntar. de aula teórica, mesma coisa. Deixa eu E perguntar, assim professora. sucessivamente. Então, professora, o professor Marcos estava falando da questão dos professores, que justamente essa falta de convivência, a falta da interdisciplinaridade foi uma das coisas que mais pesou para o lado dos docentes. A fala da senhora nesse sentido. Realmente, a falta de convivência, né, prejudica muito, porque o professor no corredor com os alunos, todo mundo se encontrando, é fundamental, né, na vida acadêmica. Se, por um lado, a gente saiu de um lugar lá muito isolado e entrou nos hospitais e começou a ver um mundo muito maior, por outro lado, a gente estava também, de certa forma... Se é aquele convívio diário que estava acostumado, né? Isso, e um convívio importante, né? Então, eu acho que esse período foi um período, vamos dizer assim, de sofrimento, né? Porque estava tudo ainda, a gente ainda vendo como... E fora também a incerteza. Sim. O que vai ser? Como é que, daqui para frente, como é que vai ser, né? Existia o projeto, né? O projeto de construção de um prédio. E quando? Quanto tempo de construção? Então, começou eu acho que o sentimento era um sentimento meio de estar todo mundo meio perdido. O que vai ser da FOP? Né? Aquela conversa, o que vai ser da FOP? E a gente que começou a ficar mais próximo da gestão, né? E em seguida, que depois de Mônica e Marcos, então vieram Emanuel e eu, né? E a gente sempre Só muito... para pontuar, vocês entraram em que ano? Foi... 21. 21, 2021. né? Professor Manuel Dias como diretor. E eu e essa como vice-diretora. Então, nós estávamos imbuídos de resolver esse problema, né? Assim, a nossa gestão era, nós vamos construir o nosso prédio. E assim seguimos, né? Com muita... Uma missão, né? Uma missão dificílima, né? Que não dependia da gente, mas de certa forma sim dependia, que a gente tinha que lutar. Os alunos, nossa, muita força dos alunos, aluno na rua, muita conversa, tudo isso, mas sempre muito tenso, vamos dizer assim, um momento muito tenso da política interna da FOP e da UPE, né? Aquela cobrança, né? E agora, como é que vai ser com a gente? E até que surgiu, então, essa proposta, né? Que foi a proposta da governadora, Raquel, para que a gente ocupasse o prédio da Aurora. Inclusive, combinou com a troca de gestão de Estado também, né? Que influencia muito, né? Demais. Terminou um governo, iniciou outro, para apresentar o outro, como é que estava a situação, para demonstrar que, de fato, necessário é uma coisa para ontem. Isso. De fato, tem impactado nisso. E aí, como é que foi essa mudança dos 3 prédios ali? Porque a Federal foi pouco tempo, né? Foi um mesinho ali. Mas essa mudança dos 3 prédios para tomar decisão, porque tinha um projeto que era aquele projeto do prédio, era 14 milhões, eu acho, para fazer um prédio lá na quadra da ESEF. Até o diretor da ESEF disse que não queria. Teve esse debate político dentro da universidade, que a UPE tem esse debate político interno muito forte. E graças a Deus que tem. E depois, de repente, muda a decisão. A governadora diz, tem um prédio para vocês na Aurora, e aí, decidam. Como é que vocês vão querer fazer isso? Só complementando, quando é que caiu a ficha que, de fato, agora... Pronto. Então, eu vou voltar... Não, vamos fazer o seguinte. Diga. A vice-diretora, na época, e diretora depois, foi Priscila. E ele estava aqui, voltou para ser professor. Primeiro a gestão, depois o professor na ponta. Pronto, vamos lá. E aí, quando é que caiu essa ficha? Agora, de fato, a gente tem uma casa, agora a gente vai, de fato, sair dessa situação. Bem, foi um momento de muita discordância, vamos dizer assim, não é, Marcos? Alguns professores achavam que a gente não deveria ir para esse prédio e outros professores queriam resolver essa situação difícil, né? E então começou um verdadeiro debate, né, na faculdade o tempo todo sobre isso. E porque, na verdade, a ideia de um lado era que se a gente saísse para o prédio, que como o prédio não era próprio. A gente estaria, vamos dizer assim, enfraquecendo a luta. E o outro lado achava que não há como nós permanecermos nessa situação tão difícil até que se construa um prédio. E então acabou prevalecendo
a vontade de ir para um ambiente mais favorável e que realmente a gente fez, então, uma comissão, porque como existia muita discordância, a gente fez uma votação e uma comissão de mudança. E aí esse grupo negociou o que a gente precisaria, as garantias que a gente teria para poder estar nesse prédio que a princípio não era nosso, né? Então a gente precisava entender como é que seria, porque a gente tinha receios. Quais né? seriam as condições que seriam ofertadas para essa mudança? Né? Isso. E a partir desse momento, então, começou a ficar tudo mais claro. Nós começamos a perceber um ambiente bom, salas de aula excelentes, então, clínica nova, tudo que um aluno de odontologia precisa. Só de ter clínica nova. Eu lembro daquela clínica na forma, aquelas cerâmicas antigas ali no chão, que de vez em quando dilatava. Tava o equipe odontológico tava de lado. Ele ficava, professora, ele ficava de lado, só dava aula, viu? O equipe ficava de lado, a gente de paciente com um negócio meio troncho, assim, porque uma hora ele estourava. Quando ele estourava, aí acertava de novo. Eu já dei aula no laboratório lá na FOP em que o piso, por dilatação, estourava assim. Pá, 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 pá. Mas, enfim, antes desse processo, é interessante contar também que essa questão da ESEF foi uma coisa muito interessante. Você vê, a universidade ela é um ambiente de muito debate, como o presidente falou, né? E quando nós negociamos com a ESEF, ainda na minha gestão, com a professora Mônica, no caso a professora Mônica, eu como vice, né? Nós negociamos com a gestão da ESEF a cessão de uma parte do campo, e dentro desse projeto em que parte do campo da ESEF seria cedido para o novo prédio da FOP, a reforma desse campo, entende? Então isso tinha sido negociado, isso tinha passado inclusive no Conselho Universitário, mas todo esse problema surgiu porque houve uma mudança de gestão na ESEF. E as pessoas que assumiram a ESEF, os colegas que assumiram a ESEF, não tinham participado desse processo. Ou seja, tinham pactuado com a turma anterior, quem entrou no sobre. Entrou e assim, bom, como é que é? Quer dizer, nós vamos perder e nada? Então, coisas da universidade mesmo, nenhuma, eu diria assim, nem nada de novo em relação a isso, né? Então, foi um processo assim, eu diria assim, depois dessa nova gestão, a gente chegou a se assustar. Eu me assustei um pouco de, meu Deus, vamos voltar a negociar de novo do começo. Né? Aquele desgaste todo. Todo, exatamente. Depois de tudo certo, passado no consumo. Mas me tira uma dúvida. Eu lembro que na FOP, lá em Camaragibe, cada professor tinha uma salinha. Como é que ficou agora desse prédio novo? Porque eu acho que não tem tanta sala, tinha FOP, né? Não. É uma estrutura completamente diferente. Veja, o que nós temos hoje é uma previsão para a sala dos professores, certo? O prédio, embora seja um prédio muito bom, ele não é um prédio grande, como se possa imaginar. Ele, inclusive, é um prédio que permite aumento. Ele se pode construir para cima, verticalmente. O prédio, inclusive, ele já tem a laje do segundo andar, do primeiro andar, no caso, que é o primeiro andar, já pronta para se levantar mais um andar. Tem um estacionamento amplo também. Tem um estacionamento muito amplo, um edifício, garagem. Então, a estrutura ela é excelente. Mas o espaço que nós temos no prédio, ele não é grande como nós tínhamos, por exemplo, no Camaragibe. Então, a questão da gente ter uma sala por disciplina, como nós tínhamos, né? Os professores tinham, toda disciplina tinha a sua sala. Né? E alguns professores, inclusive, tinham salas individuais. Isso hoje, na estrutura do prédio que nós temos, na maneira como ele está hoje, isso é impossível. Mas nós temos aí todo um planejamento para fazermos a sala dos professores, já temos até o local e já estamos cuidando disso, inclusive. Né, Priscila? Estamos aí já vendo, inclusive, o mobiliário, já cuidando disso, além de reforma do laboratório, né? Para a gente ter justamente esse local de reunião dos professores, onde o professor possa estar trabalhando e encontrando os colegas, conversando, quer dizer, um ambiente conjunto, né? Reunindo, que eu falo é o seguinte, a gente conversava com um professor muito de pesquisa, de extensão, e era na sala daquele professor, na sala daquela disciplina. Isso.
E aí teve muita queda de produção científica durante esse período, porque a UPE só virou Universidade de Pernambuco, porque a FOP É verdade. tinha lá seu programa de mestrado e doutorado, que se não fosse o doutorado da FOP, a UPE não era universidade. É. Aí hoje não, hoje já evoluiu, tem diversos programas, tem outros doutorados também, mas a UPE deve esse título de universidade, deve a FOP. Odontologia. E teve impacto na produção científica da FOP? Como é que foi isso aí? Deve ter tido, né? Exato, não. Não? Eu vou te Poxa. dizer que não teve. Olha, foi Fiquei feliz agora, o que aconteceu foi justamente o contrário. Eu não sei se por conta dessa vontade de resolver, essa união que teve assim em prol da FOP, vamos dizer. O que eu posso dizer é que os programas melhoraram. Então, nesse período, a gente criou o doutorado em perícias forenses, que a gente não tinha, né? Primeiro do Brasil, inclusive, né? O primeiro do Pioneiro. Brasil. E a ebiatria alcançou nota máxima, que é o 5, né? Que é uma nota de um programa assim, consolidado. E a odontologia também está em vias de que ela vai ser avaliada agora, né, de melhorar. A gente já entregou o relatório e a gente está em vias de receber vamos dizer, um conceito ainda melhor. Mas, fora tudo isso, a gente foi 5 no ENAD. Parabéns, de verdade. É verdade. Quer dizer que é a nota máxima de graduação. Então, e esse 5 a gente recebeu agora, né? Mas foi fruto de uma avaliação do período do sufoco. Vamos dizer Exatamente. assim. Muito bem colocado. Não foi na bonança, não. Foi no foi período na de bonança, dificuldade. Foi no período da dificuldade. Isso é verdade. Que mostra realmente a qualidade, não é, do curso que a UPE, a Universidade de Pernambuco, oferece na odontologia. Quer não é? dizer que assim, a universidade não era o prédio em si, que muitas vezes, Não é acabou a estrutura de FOP, cimento e saímos, tijolo, ai meu né? Deus, não é. É a FOP, são os professores, são os São as funcionários, pessoas, quem não é, constrói aquilo ali. que fazem. Exatamente. A FOP, ela não é um prédio, ela é, na verdade, a FOP somos todos nós, né? Que a fazemos, né? Funcionários, alunos e professores. Veja, nós temos 3 programas de pós-graduação. Não é pouca coisa, não é? 3 programas de pós-graduação dentro de uma unidade da universidade. Eu não sei se mais alguém tem. Não é? Dentro da Universidade de Pernambuco, eu acredito que só a FOP tenha 3 programas. Não tenho certeza. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho a impressão que sim. Eu fico muito orgulhoso de ter feito parte da FOP, de ser um ex-aluno orgulhoso da faculdade que eu fiz. João sabe, por onde eu falo... bairrista, né? Sou bairrista e nem tenho vergonha de ser bairrista, não, porque quando eu escutei esse depoimento, que eu achei que ia ter caído da produção científica, porque seu impacto, pelo contrário, a produção aumentou, porque o pessoal quis mostrar que a gente é bom, independente da situação. E tá aí o resultado. Parabéns, professor que fez a transição. Muito obrigado. E professora que teve durante o período da FOP esquartejada, depois rejunta a FOP e coloca no prédio da Aurora, que é uma decisão que ninguém sabe se vai ser transitória ou se vai ser definitiva. Por enquanto vai estar alugado, mas se Deus quiser pra frente tem planos aí de... Qual os planos, professor? Diga aí. A gente depende muito da decisão Sim, do governo, né? Sim. E existe lá o projeto ainda da sede, da dentro do Oswaldo Cruz. existe este projeto e existe o nosso prédio, que nós estamos hoje, e eu percebo, assim, a comunidade gostando bastante. E, assim, existe uma queixa, vamos dizer assim, não, mas a gente não pode sair do campus e de dentro dos hospitais. Veja, desde que a gente está lá nesse prédio, que a gente está no primeiro semestre, eu já comecei agora a fazer alguns acordos com a diretora do Oswaldo Cruz para a gente colocar os nossos alunos a serviço dos pacientes internos do hospital. Quer dizer, não é o prédio, o que vale são os projetos que a gente faz junto com uma estrutura que é nossa. O hospital é da universidade. A faculdade é da universidade. Não precisa estar especificamente lá dentro para poder utilizar essa Exatamente. Dessa maneira, né? O que a gente tem que pensar hoje é o que é melhor para a FOP, né? E o que é possível. Então, nós temos que estar alinhados com o governo para entender o que o governo espera, né? A ideia, eu imagino que seja a de adquirir o prédio. Mas, se não for,
Se for construir, nós estaremos de braços abertos construindo lá dentro do campus. E mesmo que não seja construído lá, a gente não sai dos hospitais. Porque eu acho que o engrandecimento do aluno dentro do hospital foi dos hospitais, né? Tanto o CISAM como o OC, que a gente está mais próximo, e mesmo o PROCAP, que a gente tem alguns trabalhos lá, foi, assim, uma maturidade do aluno maravilhosa. A qualidade da formação vai ser completamente diferente. Você vai ter um aluno que sabe rodar no hospital, sabe se portar num ambiente que é totalmente diferente do ambulatório odontológico. Sem dúvida. E independente do prédio, se vamos supor que a gente não consiga o prédio lá dentro, vamos ver, né? A gente não depende só da gente. A gente tem o departamento de cirurgia bucomaxilofacial lá dentro, é. E nós temos também a clínica, que está do lado do ambulatório, e estamos construindo uma segunda clínica agora, junto do departamento, ali perto do banco, sabe ali? Sei. Pronto, a gente está construindo nossa segunda clínica ali e estamos fazendo esse acordo. A prótese está lá ainda? A prótese está lá ainda. Lá. E agora a gente está vendo com o professor Carlos Lago, que é o nosso coordenador de estágios, uma forma de colocar o aluno para estagiar num terceiro turno para atender os pacientes do Hospital Oswaldo Cruz. E da mesma forma a gente está fazendo com o CISAM. Muito Perfeito. bom. Professor, a gente está perto do fim desse podcast, dessa edição. Eu quero escutar a palavra final sua, da sequência da professora Priscila, da conversa da gente hoje e um recado aí de esperança para o futuro da nossa Faculdade de Odontologia de Pernambuco. Olha, eu sou um apaixonado pela odontologia e pela FOP, certo? Então, assim, eu me orgulho muito de ter participado desses dois momentos. Eu diria até de maneira contínua, do momento da saída de Camaragibe, do momento da chegada no novo prédio, porque, inclusive, na gestão da professora Priscila com o professor Emanuel, aliás, do professor Emanuel com a professora Priscila, né? Colocando assim, diretor e vice, eu fui coordenador de graduação de novo, né? E com a saída da aposentadoria do professor Emanuel, eu assumi de novo a vice-direção. Então, eu me sinto muito feliz de estar vivendo esse momento, certo? O que eu vislumbro, na verdade, para a FOP é só crescimento, sabe? É só... Hoje, sem sombra de dúvida, a gente tem uma estrutura muito melhor do que nunca tivemos. É um dado de realidade. Nós estamos, como Priscila falou, inseridos dentro dos hospitais da universidade, com clínicas dentro dos hospitais da universidade, com uma clínica muito bem montada no nosso prédio, na Rua da Aurora. Nós teremos uma nova clínica para pós-graduação, já com equipamentos em licitação, lá também no prédio da Aurora. Então, já uma clínica para pós-graduação, onde serão feitos ensaios clínicos, cursos de especialização, etc. Então, assim, as perspectivas são muito alvissareiras, sabe? São muito positivas para o futuro. E uma coisa assim que eu sempre digo a Priscila é que ao final das nossas gestões, ao longo do tempo aí, vai haver, eu acho, e é isso que a gente quer, o desejo de estar à frente da FOP. Porque o que era visto, o que já foi visto no passado, como, por exemplo, como um grande desafio, né? A dificuldade de você gerir um prédio depredado, deficiente, completamente diferente de gerir uma estrutura enxuta, bem montada, azeitada, funcionando bem, com alunos motivados pelo ambiente, com colegas motivados pelo trabalho, se encontrando nos corredores. Então é isso que nós estamos começando a vislumbrar hoje. Então, como não ser otimista? Eu tenho que ser muito otimista e estou muito feliz com o momento. Queria agradecer, inclusive, a vocês aí pelo convite. Eu fico feliz demais com a participação de vocês. É um orgulho, a realização estar sempre em contato. Porque a gente sabe que a odontologia deixa a gente se forma, se afasta no consultório. E a gente sempre tem estado em contato, né? Eu, você, a gente tem sempre estado conversando aí. Professora, sua mensagem final para o pessoal, a expectativa aí para o futuro da nossa faculdade. Nós estamos agora numa fase de construir muitas coisas, porque a falta da estrutura nos impedia de, vamos dizer assim, iniciar cursos de lato sensu, que agora a gente vai
jogar um bocado de curso. Boa! O primeiro que a gente já começou a anunciar de especialização em pacientes com necessidades especiais. Coisa boa aí, hein? Sob a coordenação do professor Arnaldo Caldas. E a gente já tem o de ortodontia, clássica com alinhadores também, sobre a coordenação do professor Pedro Paulo Gondim, e muitos outros, viu? Prótese, periodontia com o professor Renato. Então... Todos esses cursos, eles vão ser agora viabilizados com uma boa estrutura, né? Então, o aluno vai poder chegar com estacionamento, com segurança, e em um ambiente totalmente novo, tudo muito bom. E com isso a gente vai conseguir tudo que a gente estava querendo, que era, além do estrito sensu, lato sensu, bem, e a graduação, que é o nosso motivo de existência. Assim, a gente está muito orgulhoso, né, com essa nota, que eles tiveram nota 5, e a gente quer manter isso, né? Eu disse para eles, olha, agora é manter, viu, pessoal? Vamos manter. E eles, assim, então, e eu percebo muito no olhar dos alunos, uma alegria. A gente teve um São João agora lá, uma felicidade dos alunos. É muito bom estar lá. Eu e Marcos dizemos sempre isso. A gente, quando teve na inauguração, a gente percebia, de fato, conversando com os alunos, o encantamento que eles estavam de novo com um prédio novo. Verdade. Doutor João Godoy? Não, finalizando, foi uma satisfação estar aqui ao lado desses 3 fopianos, né? Conversando, escutando os desafios que vocês tiveram, mas, como a gente diz, agora é focar em outros projetos. Mas parabéns, tá? Ganhem os professores, os alunos, principalmente a população daquela região. Acredito que até deve ser feito um estudo de impacto com a colocação do prédio ali no local que está. Acredito que a população tenha a ganhar muito também com a presença da FOP ali. E, pessoal, eu quero só agradecer a quem está assistindo agora, agradecer aos professores que estiveram presentes, porque é um grande legado que vocês deixaram para a Universidade de Pernambuco, para a Faculdade de Odontologia de Pernambuco, para a odontologia pernambucana e brasileira como um todo, que foi esse processo de transição da FOP. A gente sabe que não foi fácil, mas foi um processo necessário. E a ideia do CRO fazer esse podcast foi de preservar essa memória. Porque eu quero que daqui a 50 anos, quando alguém esteja reclamando da situação que está acontecendo, lembre que lá atrás teve um grupo de pessoas que tiveram a coragem de enfrentar, sofreram a transição, mesmo durante a pandemia, e conseguiram entregar um resultado com a nota 5 do ENAD, com mais publicação no meio de uma crise, enfim, e deixar seus egressos muito orgulhosos da construção que a gente vem fazendo. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, Obrigado, sigam aí o canal do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, tanto no Instagram como aqui no podcast, no YouTube, que vem mais muita matéria, muito podcast bom por aí. Um abraço a todos e até mais.